Sotaque alemão. Alma Latina. Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Francisca. Eu sou a Giovana. E nós somos professoras alemão que cresceram na Alemanha, moram no Brasil e a gente se conheceu dando aulas no Goethe. Isso, a gente mora aqui em Salvador, na Bahia. Nos conhecemos no Goethe aqui. E nós criamos esse canal para falar um pouco sobre Alemanha-Brasil, diferenças de culturas, Exato. hábitos e tudo. E o que mais que a gente vai falar no canal? Também, né, como a gente tem bastante experiência dando aula, a gente vai criar conteúdos para facilitar e acompanhar vocês nos estudos. Então, a gente vai entregar dicas, informações que vão ajudar para quem está nesse processo de aprender alemão, que quem está aprendendo sabe o que isso significa. Isso. Quem quer aprender também para fazer alguma prova, ir para a Alemanha, Exato, enfim, tudo a gente isso. vai estar entregando. E para a gente se apresentar foi engraçado, né? Porque a gente foi morar na Alemanha, eu aos 7 anos, você aos... Com 8 anos eu mudei para a Alemanha. E a primeira coisa que a gente pensou foi o café da manhã. Sim, a gente queria totalmente diferente. É. Então a gente vai apresentar para vocês um pouco as diferentes costumes. Isso. Relembrando a nossa infância. E apresentar o café da manhã típico alemão. Exato. E o que a gente conhece aqui do Brasil de café da manhã típico brasileiro. Exato. Então vamos lá. O que é o que você mais gosta do café da manhã alemão? Ai, os ovos. Gente, vamos começar pelos ovos. Quem morou lá sabe. Sim, eles usam esse porta-ovos, que em alemão se chama Eierbecher. E os alemães gostam muito de ovos cozidos. Mas o ponto do ovo cozido é muito importante, tá? É fundamental. É crítico, é fundamental o negócio. Eles não gostam de ovo cozido duro, tem que ser mole, e daí dependendo da pessoa. Tem alguns que gostam muito mole, tem alguns que gostam mais ou menos mole. O meu, achei que a gente arrasou, hoje ficou perfeito. Arrasou. Vou tentar mostrar pra vocês. Ah, e tem também a colher, né? Que é pequena. É bem pequenininha a colher para comer o ovo. Vou tentar mostrar aí na câmera como ele ficou. Agora, e assim, qual que é o ponto? Vocês colocam a água a ferver. Quando a água estiver fervendo, vocês colocam o ovo dentro. Isso. E deixam cocer por uns 5 minutos, né? Dependendo do ponto que você gosta do ovo cozido, varia entre 5 até 7 minutos, mais ou menos. Isso. Então, experimentem em casa. E para quem tá morando lá, experimentem. Eu sei que quando a gente chega num outro país, sempre a comida é sempre um assunto, né? Isso, muito diferente do que nós estamos acostumados. Total. Da nossa realidade. Sim, fica com esse receio. E, bom, meu sotaque, né? Porque eu tenho que falar disso. Eu sou do Chile. Eu morei, claro, cresci na Alemanha e morei lá entre os meus 6 e 12 anos. E depois eu voltei para o Chile e eu continuei na Deutsche Schule, que é a escola alemã, então eu cresci. Eu estudei jornalismo e eu reprovei redação, porque quem sabe alemão vai entender. Eu colocava os verbos na posição errada no espanhol. E aprendi isso realmente. Só como o tempo, que claro, esse era o meu erro, né? Sim. Que a diferença é fundamental entre uma língua e outra. Sim, super. Aliás, falando sobre isso, eu estava conversando com meu marido esses dias, que está aprendendo alemão também, aliás, com a Fran até, sobre aprender alemão e tudo. Sim. E como eu cresci na Alemanha, eu fui alfabetizada em alemão. Alemão é minha língua materna, assim, falo alemão melhor que português. Eu mudei com 8 anos para a Alemanha e voltei com 29 para o Brasil. Então, literalmente, praticamente alemã aqui a pessoa. E na Alemanha as crianças são alfabetizadas, assim, aprendendo o artigo junto com a palavra. Sim. Tipo, não existe um separado do outro. E isso para mim sempre foi muito óbvio. E conversando com meu marido sobre, eu entendi, ele deixou claro para mim, que aqui o brasileiro não aprende o português necessariamente sempre isso dessa forma. Sempre artigo com palavra. Tem umas dicas, assim, pra você saber, não, quando termina com O é masculino, não sei, umas coisas quando termina com A é feminino, umas coisas assim, não tem isso no alemão muito, não. Sim. Então, falando sobre idioma, realmente vai a próxima dica, aprender sempre com artigo. Que mais Bora que falar podemos sobre falar? O pão. A gente precisa falar sobre o pão. A gente precisa falar sobre o pão. O pão alemão, ele
Quem for numa Bäckerei, numa padaria na Alemanha, eu amo. Eu Eu sou também. suspeita, eu Nossa, amo. pães na Alemanha. São lindos, gente, são É. lindos. Eles são de fermentação natural na Alemanha? Sim, tem alguns que certo? sim, não todos, mas Não. tem alguns que sim, tipo, Mas- esse assim seria uma Claro, fermentação natural, acho lá. Claro. Mas a qualidade do trigo lá na Alemanha é diferente também. A gente estava falando sobre isso, né? Isso. Como são trigos diferentes. Então, o sabor do pão, eu gosto muito. Eu também. E uma coisa clássica na Alemanha é marmelada, né? Que é a geleia, Isso. tipo pão com... Vou colocar assim. Com manteiga e geleia. Exato. Que o nosso, Que é eu um adoro. pratinho. E um bem aqui clássico. no Brasil, como nós moramos na Bahia, né, Nordeste, a gente pegou um café da manhã um pouco mais típico daqui. Temos o cuscuz com ovos mexidos e a mortadela também é algo muito típico do Brasil, não é comum ter na Alemanha, mas eles também têm frios que nem a gente conhece aqui, tipo queijo, com peito de peru, essas coisas, eles também têm lá, então a gente deixou aqui na frente meio parecido os dois. E continuando sobre pão, aqui no Brasil se come muito pão francês, né? Então, tchim, tchim. A gente preparou um misto quente, que é bem típico brasileiro, com pão francês. Exato. E aqui temos o pão alemão com manteiga geleia e geleia. Bora aí. Como que ficou? A gente tá experimentando as nossas qualidades. Eu coloquei bastante manteiga, então... Foi, perfeito. Por aquele jeito. Foi. E é isso, a gente morou também, é divertido, a gente morou também em São Paulo, né? Nós duas. A gente se conheceu aqui, mas a gente compartilha um pouco isso, né? Dessa coisa... Eu diria que quando a gente aprende uma língua sendo criança, você não tem mais medo de aprender uma outra língua. Né? Sim, verdade. A gente se libera desse medo, se liberta desse medo. Olha, eu fazendo Porque no português, mas... Você aprendeu alemão muito rápido também, né? Claro, Isso, a gente eu era também. criança quando a gente chegou pra lá. Eu também, aprendi muito rápido. Criança é incrível. 6 meses, né? Eu, 6 meses, eu super, já tava falando. Super. E eu tenho um aluno que ele foi com uma mulher dele, que também é minha aluna, com uma criança, que a criança tem acho que 6 anos. E é incrível, ela fala incrível. Uau. Tipo, ela é alemão. É muito louco essa facilidade. Faz uma diferença, Enorme, Sim, enorme, super. enorme. Então, voltando, né? Na Alemanha, a gente aprende um inglês bem novo também. Isso, né? Aos muito 10, bom. Claro, são 11 anos, eu já falava 3 línguas. Sim, eu também, Né? Então, a gente começa a perder esse medo de você ir morar num outro lugar. Isso, certo? Você quebra verdade. esse medo de se expor falando errada, conjugando os verbos de forma errada. No português. Eu também, eu faço uns errinhos ainda no português. Mas eu acho que a gente se solta, e esse seria, eu acho que a nossa maior dica para vocês. Super. É se soltar, Exatamente. perder a vergonha. Exatamente. Né? Que não é fácil. Melhor coisa para aprender idiomas. Mas a gente entende vocês porque nós também estamos aqui aprendendo outros idiomas, né? Passando pela mesma situação. Nossa, eu queria muito falar sobre a granola, porque a granola brasileira é muito diferente da granola alemã, que a gente chama de müsli, né? O müsli típico alemão. E a granola brasileira, espero que dê para ver, ela é bem mais crocante, tem bem mais açúcar. E a alemã... Não. Mas natureba. Eles gostam da granola bem natureba, assim. A gente até fez essa aqui, tentamos reproduzir, mas acho que a gente mandou bem. Tá bem típica esse alemão aí. A principal diferença é a crocância e é que a alemã não tem açúcar. Né? Essa é a... Eles gostam dela assim. E eu acho que para fechar, só falar... Ai, com certeza. Suco de laranja em caixa. De caixa, De caixa, eles na Alemanha gostam, de caixa. Isso, eles gostam de comprar da caixa mesmo. Não é natural, que a maioria toma, eles gostam desse mesmo. Sim. Mas, então, fazer um post, ainda que com suco de laranja, mas tudo bem. Para dar a bem-vinda a vocês nesse canal. Sim. A gente vai estar entregando dicas interessantes. E eu espero que vocês se identifiquem também com as nossas histórias, as nossas vivências, né, de ter aprendido
diferentes línguas, o que Isso. significa se mudar de um lugar para o outro, se enfrentar uma cultura nova. Exatamente. Não é Esperamos fácil. muito que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Sim. E esperamos vocês nos próximos vídeos. Uhum. Né? É isso. Sem aguardo. Bem-vindos. Abraço.